Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha e a nossa aula vai ser o quê? De ciências. Então, pegue aí o seu material e nos acompanhe. Abra seu livro integrado aí na página 236 e vamos estudar até a página 238. E nós vamos falar aí sobre infância e adolescência. Vamos lá. Vamos falar primeiro da infância. Bom, a infância, ela está dividida em duas partes, certo? A primeira infância e a segunda infância. Então, a primeira infância, ela vai do nascimento até os 4 anos de idade. E a segunda infância, ela vai a partir aí dos 4, né, até os 10 anos. É assim que ela está dividida. Então, ao nascer, o bebê reage a poucos estímulos do ambiente e dorme a maior parte do tempo. Ele está começando o período da infância. À medida que seu sistema nervoso completa o desenvolvimento, o bebê senta, engatinha, fica em pé, anda, pode ir para o banheiro e pode até aprender a nadar, ou seja, adquire o controle sobre o próprio corpo, tocando as coisas, cheirando e olhando tudo que rodeia e ele aprende, certo? Então, olha lá. Essa primeira parte, né, da vida do ser humano, que é essa primeira etapa da infância, é onde a criança, o bebê, ele é muito dependente da pessoa adulta, é muito dependente dos pais, é muito dependente da família, né? Porque a criança, ela nasce, quando ela nasce, ela não consegue andar, nem sentar, nem comer sozinha, né? Ela vai pelo processo, a cada mês ela vai amadurecendo um pouco mais, né? Ela vai desenvolvendo a sua coordenação motora, algumas habilidades, né? Logo no princípio, aí de 0 a 4 anos, a criança, ela muito é o que? Dependente da família, né? Então, ela nesse primeiro momento ela tá reconhecendo certas coisas ainda, né? Ela já vai definir aí quem é o papai, quem é a mamãe. É nesse período que ela vai aprender a sentar, né? A engatinhar e posteriormente andar e depois falar. Né? Ela também vai aprender algumas coisas, né? A fazer sozinha. Por exemplo, ir ao banheiro, não são todas as crianças. A gente, como ser humano, a gente também não nasce sabendo. Nós precisamos aprender. Né? Então, é nesse período aí em que as crianças aprendem a ir ao banheiro, aprendem a comer sozinhas, né? Então, é nessa primeira etapa da vida aí, da infância, é que a criança começa a se desenvolver, né? E a fazer algumas coisas sozinha, certo? E é aí no ambiente familiar, a criança aprende a se relacionar com as pessoas, com o objeto e o mundo que a cerca, certo? Conforme aprende a falar, a criança dá nome aos objetos, ela é muito curiosa, interessada em saber a explicação de tudo, perguntando, brincando, vai aprendendo as regras de convivência, certo? Nesse período aí é o período em que mais a criança pergunta: por que isso? Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que fazer atividade? Por quê? Por quê? Por quê? São muitos porquês, mas por quê? Porque esse é o momento da descoberta, é o momento da curiosidade, é o momento que a criança não sabe, né? Então ela pergunta, por quê? Porque ela quer saber, certo? É nesse momento aí, na fase aí da primeira e da segunda infância, certo? A infância é um período muito importante na formação do ser humano. A criança depende da família, da escola, dos amigos para ter corpo e mente saudável, certo? Então, o primeiro meio em que a criança vai interagir é o quem? É a família,
certo? É aí que ela vai ter contato com outra pessoa, né? Ela vai aprender aí a viver com outras pessoas, ela vai aprender a dividir, certo? Ela vai aprender algumas regras, certo? E aí um outro ambiente que ela vai é a escola. Na escola ela vai aprender também a conviver com diferentes pessoas que não são apenas da sua família, mas são pessoas de outras famílias, né? Então ela vai ali aprender também algumas regras, né? Então essa primeira parte da vida das crianças, né? Da primeira e da segunda infância, ela é a base, na verdade, né? Então ela é muito aí importante. E nós vamos passar aqui, né, para a fase da adolescência, que é a fase que vocês estão, né, quase chegando lá. Então, olha lá, ela acontece lá por volta dos 9 anos, né? Então, ela, a partir daí, ela inicia uma nova fase de grandes transformações físicas e emocionais. Nessa fase, a criança começa a se preparar para a vida adulta. É a puberdade e a adolescência que chegaram, certo? Então, a partir dos 9 anos é a parte da nossa vida em que o ser humano ele vai passar por transformações, certo? E uma transformação muito visível, né, tanto nas meninas quanto nos meninos, é a transformação do corpo. Isso mesmo. Então, a puberdade refere-se às modificações físicas que acontecem com os meninos e meninas. A palavra puberdade deriva de pubis, que em latim quer dizer pelo ou penugem, né? E é exatamente nessa fase que começam a aparecer os pelos nas regiões dos órgãos genitais, nas axilas, né? Ocorre o crescimento da mama. Então, a puberdade é esse período aí, né, em que o nosso corpo ele vai tomar formas diferentes, né? A gente vê na primeira imagem, né, os meninos aí, as meninas também, né, vai crescer o quê? Pelos, tanto nas meninas quanto nos meninos, né, nas axilas, na virilha, vai crescer aqui no rosto, no caso dos meninos, né? Nas meninas, os seios vão se desenvolver, né? Então, a partir dos 9 anos, não são todas as meninas que iniciam com os 9 anos, né? Mas é a partir dos 9, certo? É nesse período também que vai entrar aí a parte, no caso das meninas, de menstruação. Algumas meninas já menstruam aos 9 anos, outras só um pouco mais tarde, depende de cada organismo, certo? Então, é a fase aí em que a criança está entrando aí na adolescência, certo? A adolescência é um processo psicológico e social, isto é, sofre influência da cultura e do ambiente em que o menino e a menina vivem. Existe cultura nas quais essa fase nem existe. A passagem da infância para a fase adulta costuma acontecer por meio de rituais ou ritos de passagem, com cerimônias e atividades e festejos. Né? Então, não são todas, são algumas culturas, certo? Que há essa cerimônia aí da passagem, né? Que a criança deixa de ser criança e se torna um adulto. E aí nós temos um quadro, né, no nosso material de mudanças físicas na adolescência. De um lado meninos e do outro lado meninas. Olha lá. Nos meninos, crescem o pelo no rosto, no peito, ao redor do pênis, das axilas, nas pernas, nos braços. A voz vai engrossar, a musculatura vai aumentar, cresce o corpo, ocorre a primeira eliminação de esperma, né? Então, vai haver aí uma grande transformação no corpo dos meninos. Eles vão ficar mais robustos, né? Vão ficar mais fortes. E nas meninas, crescem os pelos nas axilas, nas regiões genital e nas pernas e nos braços. Os seios crescem, os quadris vão se alargar, cresce o corpo e ocorre a primeira menstruação,
certo? Durante a adolescência, começa a produção dos hormônios, né, sexuais que mudam não só o físico, mas também o comportamento das pessoas. Os hormônios são substâncias produzidas pelo organismo para regular a função dos órgãos é, no corpo, né? E ele tem uma função aí, né, no nosso corpo. Ele tem um papel, na verdade, os hormônios têm um papel aí nessa fase da nossa vida, que é justamente provocar as mudanças físicas e comportamentais. Esse que é o papel aí dos hormônios nessa fase, certo? Que é provocar mudanças físicas e comportamentais. Nessa fase, principalmente por causa dos hormônios, né? O humor vai oscilar. A cada dia vai ser diferente. Uma hora vai estar triste, outra hora vai estar zangado, outra hora vai estar feliz, né? Um outro momento vai estar com preguiça, mas não vamos usar os hormônios aí para não fazer nada, né? Dizer que tô com preguiça por causa de hormônio sempre, né? É só uma fase. Então, a agitação, né? Então aí vai ser várias coisas que vai acontecer ali, o emaranhado de coisas ali na cabeça do adolescente, certo? Por se tratar de uma fase difícil, é importante que os adolescentes conversem, né, com outras pessoas, conversem com os pais, né, com os professores, com outros adultos dos quais gostem e nos quais vão confiar, né, para falar o que está acontecendo, até mesmo falar a respeito das mudanças que estão acontecendo no corpo, que não entendem, né? Então é muito importante conversar sobre isso, né? Então, aí, por causa dos hormônios, né, há aí uma grande transformação nessa fase aí da vida do ser humano. E aí, qual a finalidade, na verdade, né, da natureza ao programar essas mudanças no nosso corpo? Qual é a finalidade? Por que a gente tem que mudar, né? Tem que se transformar. Qual é essa finalidade? Bom, a finalidade a natureza programa as mudanças para a reprodução humana. Essa que é a finalidade, né? Porque que a natureza, nós nascemos crianças, crescemos e sofremos toda essa transformação, né? Qual é a finalidade da natureza ao programar essas mudanças? Bom, a natureza, né, programa as mudanças para a reprodução. Que reprodução é essa? A reprodução humana, né? Porque a mudança ela não vai ser só na parte de fora, só externa, ela vai ser interna também, né? Os nossos órgãos também vão amadurecer. É o que? É o nosso corpo se preparando, né? Se tornando adulto, amadurecendo, né? E quando chegar na fase adulta, o natural é que os seres humanos o que? Se reproduzam. É isso aí. A natureza, ela programou, né, essas mudanças justamente para isso, para preparar o nosso corpo para o quê? Para o processo de reprodução, certo? E aí, voltando aí, né, para os nossos hormônios, estávamos falando que é muito importante, né, nós conversarmos com outras pessoas, né, com as pessoas, com adultos, claro, né, para até mesmo obter algumas informações do que acontece com o nosso corpo, certo? Uma característica dos adolescentes é a necessidade de fazer parte de um grupo, por isso os amigos são importantes. Na adolescência é preciso maior cuidado com a higiene do corpo, porque certas glândulas sudoríparas que produzem o suor chamado de CC, né, intensificam a sua atividade nessa fase da vida. Como várias regiões do corpo adquirem pelos mais grossos, forma-se um ambiente mais quente, que, associado ao suor, oferece condições para a proliferação de bactérias que vivem na pele, provocando aí o mau cheiro, esse cheiro desagradável. Então, nessa fase da nossa vida, nós vimos que vamos sofrer essas mudanças. Vamos adquirir pelos aonde antes não existia. Vamos começar a produzir hormônios aí
bastante, né, para fazer essa mudança, mas aí acontece que a gente vai produzir mais hormônios, vamos produzir suor, e naquela parte, né, por exemplo, nas axilas, onde não havia pelos, se não houver uma boa limpeza, uma boa higiene quando for tomar banho, lavar bem, secar bem, usar um antitranspirante, né? Então, o suor, junto com as células mortas e a sujeira, ela vai produzir um odor, né? Chamado aí por muitos de CC, o que não é muito legal. Pensa você numa sala fechada, né? Com ar e com uma pessoa com CC. Menino, é horrível, eu falo para vocês, é horrível. Então, certos cuidados nós temos que ter, a intimidade com a higiene íntima também, né? Então, a partir daí, nós vamos ter essa mudança no nosso corpo, mas também temos que adquirir, né, hábitos de higiene para manter o nosso corpo saudável, certo? Então, olha lá, gente. Essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Nós temos umas questõezinhas na página 538, né? Sobre a infância e adolescente. Mas foi isso aí o nosso assunto, né? Então, desejo para vocês aí um bom dia, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.